Aqui tá falando que tá gravando, né? Vocês me escutam bem? Em alto e bom som? E- Então, maravilha. Talvez vai ter vídeo no YouTube hoje. Vamos ver como vai ficar depois. Que como a gente é tudo de graça, a gente pega as coisas que tem de graça na internet também, né? E a gente não tem condição de estar patrocinando em um programa de gravação pago com maior qualidade, essas coisas, entendeu? Mas Deus vai nos ajudando a caminhar pouco a pouco. Tá bom? Então vamos começar, mãe? Começa com a oração, por favor. Amém? Eu quero saber quem é que está com a Sagrada Escritura. Hoje a gente vai ler bastante aí, tá? Oi. Perfeito. E a opção para todo mundo. Vamos lá. Vamos dizer que, por exemplo, vocês não vai poder sábado, mas está com a sexta livre. Se você tiver condição de ir lá na Sé, é a mesma, não vou falar que é a mesma aula, né? Porque a sexta quem conduz é minha mãe e sábado quem conduz sou eu. Aí minha mãe me auxilia nos comentários, na leitura de sábado, né? A minha mãe tem uma didática, eu tenho outra. Minha mãe é aquela aula bem coração, assim, sabe? Afetuosa. E eu sou o professor, né? Acadêmico. Eu acho que dá uma mistura boa, né? Os dois jeitos de ser, dá uma mistura boa e a gente aprende bastante. Pessoal, ah, hoje nós iremos começar uma trilogia sobre o Antigo Testamento, ok? Trilogia não é só filme não, tá? É aula também. Nós vamos mergulhar na história do Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento ele é enorme, né? São 40 e poucos, 43 livros da Bíblia, o Antigo Testamento, se eu não me engano, né? E a gente não vai ler todos, claro. A gente vai querer que vocês tenham o hábito de pegar a Bíblia e ler um pouquinho por dia. A gente vai resumir no tema das alianças que Deus faz com o seu povo. Então, sem mais delongas, antes de comentar um pouco sobre a aula passada, vamos ler um pouquinho um trechinho. Minha mãe ou alguém quer ler? Eu mandei o texto da aula de hoje no grupo do WhatsApp. Alguém quer ler? Isso aí. Um de três. Tá certo. Vamos lá. Coloquei.
Vamos ler, vamos ler bastante hoje, tá? Antes de a gente começar a leitura, se localizando, a aula passada, nós falamos da queda dos anjos, certo? E da queda dos anjos à queda do homem. Porque o pessoal costuma dizer que, primeiro, quando que surgiu o pecado? O Satanás tentou Adão e Eva. Tá certo, mas aí, como que surgiu Satanás, né? A história não começa no Jardim do Éden. Na verdade, na aula passada a gente viu que Deus, antes de criar os homens, criou o mundo dos anjos. Né? E antes de Deus provar os homens, Deus provou os anjos. E dessa prova dos anjos, um terço dos anjos ficaram ao lado de Lúcifer, certo? Em sua revolta contra Deus, e os detalhes vocês viram nas aulas passadas. Só que, quando Deus ele cria o ser humano, né, e uma dos motivos da revolta de Lúcifer é porque Deus criou o ser humano, queria criar o ser humano, e queria se unir ao ser humano, né? E Lúcifer achava que Deus tinha que se unir a ele, porque ele era o anjo de maior luz do céu. Né? Então, quando Deus falou que ele ia encarnar a segunda pessoa da Santíssima Trindade, seu Filho, o Verbo de Deus, em um ser humano, né? e que Jesus iria nascer de uma mulher, e vamos dizer que Lúcifer, em seu orgulho, não aceitou isso, porque para ele merecia se unir a Deus. Não esse ser humano de carne e osso, corruptível. Vamos dizer que teve uma reunião e Deus mostrou o seu projeto, né? Fez um briefing ali com os anjos e mostrou, vamos lá, os slides falando de como que ia ser esse mundo, como que ia ser a criação, o que, que ele estava pensando, né? E Lúcifer, ele não aceitou o ser humano, né? Porque o ser humano, ele seria corruptível e fraco, e ele é um anjo de luz forte. Vamos dizer, você está valorizando essa raça aí de seres humanos, em vez de valorizar os seus anjos, que são puríssimos e perfeitos, mas Deus quis criar nós, né? E quando Miguel derrotou Lúcifer, e Lúcifer caiu do céu, Deus permite, vamos dizer que todo o mal do mundo, ele não é não é porque Deus quer que o mal aconteça, Deus permite que o mal aconteça para poder tirar desse mal um bem maior. Deus cria Adão e Eva, coloca-os à prova, permite que a serpente entre no paraíso para tentar Adão e Eva. Deus, ele conversa com Adão e Eva, vocês viram no ano passado, vocês podem comer de todos os frutos, menos desse. Eles tinham o mundo todo para explorar, para fazer o que quiserem, menos aquela árvore. E aí, Satanás tenta Adão e Eva a comerem logo da única árvore que Deus não permitia. Certo? A questão não é o que é árvore e o que não é árvore. A questão é a atitude. Deus conversou com Adão e Eva. Mas Satanás conversou com Adão e Eva e eles deram ouvido a quem? Ao seu Criador ou ao ludibriador, né? Então eles ouviram o ludibriador e contraíram para nós o pecado original. Então, se vocês têm um caderno, o mais importante a tomar nota neste momento é o ser humano criado perfeito pela desobediência contrai o pecado original. É isso que vai dar sentido a todo o cristianismo. Porque Jesus virá e os profetas que a gente vai ver agora, os precursores, os patriarcas virão para anunciar a vinda daquele que vai sanar esse vacilo de Adão e Eva. Os profetas do Antigo Testamento, eles têm a função de anunciar Jesus, mesmo antes da vinda de Jesus. É por isso que são profetas, porque os profetas eles falam das coisas que irão vir. Profeta não é vidente, tá, gente? Profeta, ele fala daquilo que irá vir, ok? Ele não faz previsão do futuro, não dá data. Ele fala, então, tinha pessoas da época de Noé que achavam que o Messias iria vir. Tinha gente da época de Moisés que achava que o Messias iria vir. E ia demorando, até que um dia ele veio. E quando veio, nem todo mundo reconheceu.
Ok? Então, o pecado original. O que aconteceu com Adão e Eva depois do pecado original? Eles foram expulsos do paraíso. A dor adentrou na realidade humana. Ou seja, se alguém beliscar o André, ele vai falar ai, né? A dor do parto, quem é mãe aqui? Além da... Milena, você é mãe? Ainda não. Não, então vou ficar com você. E minha esposa que está aqui em casa. Ter filho dói, tá? Se for do jeito natural. E eu estava do lado da minha esposa quando ela teve nosso filho. Não desmaiei, né? E foi parto natural, tá? E como foi o parto natural, eu pude acompanhar todo o padecimento da minha esposa em ter o neném. Das 6 da tarde até 1h07 da manhã, durou o trabalho de parto dela. E dói, gente. A mulher sofre. E por que as mulheres sofrem para ter filhos? Porque é uma consequência do pecado original. Por que nós ficamos tristes? Por que nós ficamos magoados? Consequência do pecado original. O pecado original é algo que entrou na natureza humana, né? E Deus criou a natureza humana boa, sem pecado, sem dor. Mas o pecado dos nossos primeiros pais adentrou na natureza humana e desde então a gente tem o livre-arbítrio. Isso não significa que a gente está condenado a fazer o mal. Mas a gente tem uma tendência clara a fazer o mal. Quantas vezes vocês, por exemplo, quis fazer algo bem, teve boas intenções? Quantas vezes vocês tiveram boas intenções e o que aconteceu, vocês acabaram fazendo algo ao contrário do que vocês queriam? Quantas vezes a gente vacilou não querendo vacilar? Por que isso acontece, gente? Quantas vezes você quis vacilar e vacilou mesmo? Né? A gente vai ver pra frente que tem pecados que são intencionais, que a gente faz porque a gente quer, com malícia, e tem pecados que a gente faz meio inconsciente, mas faz, entendeu? Vocês estão entendendo até agora? Tudo isso é o quê? Consequência do pecado original. Antes do pecado original, Adão e Eva eles eram livres, tá? Mas eles não tinham a malícia. Então eles não conseguiam pecar até que veio a tentação. E como eles eram livres, eles escolheram. Ok? Como que seria o mundo se a gente não tivesse aquela malícia dentro de nós, aquela maldadezinha? Será? Você consegue imaginar você sem aquela maldadezinha? Aquela malícia que você tem? Sim, sabe? Opa, tá assim na rua, caiu R$2 assim, opa. Tá bom, depois você devolve, né? Mas a primeira vista você falou, opa, né? Veio aquela maldade de pegar e botar no bolso, né? Quando você vê alguém sei lá, furar uma fila, todas sonegar imposto, tudo isso aqui é aquela malandragem, brasileiro é bom, né? Nessa malandragem, assim, sabe? Essa tendência a querer ser espertão, né? E tudo isso é o que, gente? Tendência do pecado original. A gente pode até não pecar, mas que vem à vontade, vem. Tô falando alguma besteira ou sou eu que sou assim? Hã? Não, porque às vezes eu tenho um santo aqui de sétima morada, né? Não sei. Bom, o que eu estou querendo dizer, todos esses vícios do pecado original, nós podemos vencer pela vida de oração e santificação, tá bom? Então tem santos, pessoas santificadas que eles já não têm mais essa malícia dentro de si. Mas oração, jejum, penitência, conversão, entendeu? Estudo da palavra. Mas aquela malandragem tem, isso é tudo culpa de Adão e Eva. E nós herdamos isso porque, como Adão e Eva são os primeiros do gênero humano, nós nascemos com o gênero humano. Então não é um pecado pessoal que a gente cometeu. Mas a gente nasce com essa herança dentro de nós, entendeu? Da nossa natureza humana. Então todo mundo que é humano tem tendência a pecar. Tem tendência
E essa tendência ela vai se manifestar. Quem está com a Bíblia, abrir, por favor, Gênesis capítulo 4, versículo 1 a 26. Ela já vai se manifestar essa tendência nos filhos de Adão e Eva, a saber, Caim e Abel. Quem quer ler? Mãe, você quer ler? Na verdade, algum aluno quer ler? Só para eu saber, quem quiser ler faz assim, ó, na tela, eu. Ó, a minha Bíblia é a tradução de Jerusalém, da minha mãe é a tradução qual? Então, é a mesma palavra de Deus, só que com métodos de traduzir diferentes. Então, algumas palavras mudam, mas não muda o sentido da coisa. Então, vamos lá, mãe, pode ler. 1 a 26. Aí, quando for o segundo, do 9 eu assumo, tá? E Yahvé disse a Caim: Onde está o teu irmão, Abel? Ele respondeu: Não sei. Acaso sou guarda do meu irmão? E Yahvé disse: Que fizeste? Ouço o sangue do teu irmão do solo clamar por mim. Agora és maldito, expulso do solo fértil que abriu a boca para receber de tua mão o sangue de teu irmão. Ainda que cultives o solo, ele não te dará mais o seu produto. Serás fugitivo, errante sobre toda a terra. Então Caim disse a Yahvé: Minha culpa é muito pesada para suportá-la. Vê, hoje tu me banes do solo fértil, tereis que ocultar-me longe de tua face, e serei um errante, fugitivo sobre toda a terra. Mas o primeiro que me encontrar, me matará. E Abel lhe respondeu: Quem matar Caim será vingado 7 vezes. E Yahvé colocou um sinal sobre Caim, a fim que não fosse morto por ninguém que o encontrasse. Caim se retirou da presença de Yahvé e foi morar na terra de Nud, a leste de Éden. Pode continuar, mãe. Versículo 17.
Lameque disse as... Eu continuo. Lameque disse às suas mulheres: Ada, Sela, ouve minha voz, mulheres de Lameque, escuta a minha palavra. Eu matei um homem por uma ferida, e uma criança por uma contusão. É que Caim é vingado 7 vezes, mas Lameque 77 vezes. 7 seus descendentes. Adão conheceu sua mulher, ela deu à luz a um filho e lhe pôs o nome de Sete. Porque, disse a ela, Deus me concedeu outra descendência no lugar de Abel, que Caim matou. Também a Sete nasceu um filho, e ele deu o nome de Enos, que foi o primeiro a invocar o nome de Yahvé. Bom, gente, Caim e Abel são os primeiros dois filhos de Adão e Eva, certo? Eles foram concebidos depois que eles foram expulsos, depois do pecado. Mas o bonito é que mesmo no pecado, o homem pode buscar a Deus. E é assim que Abel fazia. Então, Adão e Eva com certeza já falaram para os seus filhos: ó, a gente fez merda, né? A gente pecou. Então, filhos, não façam isso. Começaram a destruir eles para eles que fossem melhores que os pais, certo? É isso que a gente, como pai, quer culpar os nossos filhos. A gente nunca quer que eles vá pelo caminho errado que a gente foi. A gente sempre quer educar eles para que eles sejam melhores que nós. Então, Adão e Eva, arrependidos do seu pecado, né? Porque acho que Eva já pariu 2 vezes, viu que doeu, né? Viu que tudo que Satanás prometeu para ela foi morte, né? E é isso que Satanás faz, ele promete te dar tudo, mas depois ele te deixa com nada. Ok? E Adão, ele teve que trabalhar, viver do suor do seu trabalho. Antes no jardim do Éden estava tudo pronto. Era só eles viverem de boa. Mas agora não. Agora eles vão ter que trabalhar. A nossa vida de hoje, a gente tem que trabalhar. Eu estava aqui antes trabalhando. Porque se eu não trabalhar, eu não consigo comprar o leite do meu filho. Essa é a regra do jardim do Éden para frente. Sai do jardim do Éden, trabalhará para ter seu sustento. E antes, no jardim do Éden, o ser humano não iria morrer, ia viver para sempre. Depois do jardim do Éden, o gênero humano conheceu a morte. Ok? Então, Abel, ele começou a... Então, eles ensinaram que eles tinham que oferecer sacrifícios a Deus. Então, Caim era caçador e ele era uma pessoa que fazia as coisas meio de má vontade, né? Ele oferecia: Deus, aqui está a minha caça, top. Já fiz a minha parte, tá bom? Abel, ele era coletor, ele era pastor de rebanhos e tudo que ele tinha de melhor. Ele não pegava o de pior do seu rebanho e das suas ofertas. Ele pegava o de melhor. O de melhor ele oferecia para Deus. Então Deus gostou do sacrifício de Abel e não de Caim. E ele nem olhou para o de Caim, porque o Caim fazia de má vontade. Certo? E Abel fazia por amor. Então ele, por inveja, matou o seu irmão. Né? E o que é importante é que Caim foi expulso, né? E dele começou a surgir uma descendência. E guarde isso, a descendência de Caim. Foi uma descendência que trouxe a corrupção ao mundo. E Adão e Eva têm uma nova descendência, tem um novo filho, um terceiro filho, chamado Sete, que é da descendência de Sete que vai nascer Noé. Tá bom, gente? Então vamos continuar a leitura do nosso texto. Vamos aqui. Alan, você pode ler? É do WhatsApp. Leitura. Isso, estamos aí.
Aqui eu, aqui eu já citei a Sagrada Escritura antes de que a gente comece. Então tem duas descendências. Tem a descendência de Caim. A descendência de Caim, eles começaram a viver a vida nos divertimentos, na iniquidade, né, no pecado. Então, teve um cara aí que ele tomou duas esposas pra si, tá ligado? Vocês estavam lendo? O cara, filho do Caim, ele tomou duas esposas pra si. E continuou a tradição de assassinato. Você viu que o filho do Caim, ele matou duas pessoas, sendo ela uma criança e um homem. E é uma geração amaldiçoada, uma geração homicida, uma geração que fundava cidades e nessas cidades se esqueceram de Deus e viviam-se na maior, vamos dizer, baixaria e promiscuidade. E a descendência de Sete é uma descendência menos numerosa. É uma descendência que passou por Matusalém, certo? Uma descendência que passou por vários patriarcas, mas, vamos dizer, uma minoria que se lembrava de Deus, certo? E a grande maioria, a maioria de Caim, é uma maioria que estava corrompendo o mundo e multiplicando o pecado. Então tem uma coisa que vamos dizer, uma coisa é você ter uma tendência ao pecado. Outra coisa é você se entregar às suas tendências pecaminosas. Então, na descendência de Caim, os filhos de Caim, os netos e assim por diante que foi passando, a regra era fazer tudo aquilo que você deseja. Tudo. Quer matar, mata. Quer roubar, rouba. Quer ter 10 mulheres, tenha. Entendeu? Se mexerem com você, você mexe com o outro, entendeu? Então, um mundo de pecado. Agora, a descendência de Sete, ela já lembra de Deus, muito vagamente, tá? Mas lembra de Deus, porque aqui ainda não... o livro do Gênesis, ele é escrito na época, se eu não me engano, do rei Davi, há muito tempo. Muito tempo. Não, na verdade, o livro de Gênesis é escrito por Moisés, lá no Egito, mas passou-se muito tempo daqui até o Egito. Então, tudo que você sabia sobre Deus era o que seus pais contavam para você, porque não tinha Bíblia, tá? Então, se você esquecia de Deus, você não passava Deus para o seu filho. E assim por diante, ele não passava para os seus netos. Então, a descendência de Sete é aquela que ouviu de Adão, que ouviu de Sete, que ouviu do Sete, que falou para os seus filhos, até que chegou a um homem chamado Noé. Só que, mesmo ouvindo Deus, é diferente quando Deus vem e fala com você. Certo? Uma coisa é minha mãe falar de Deus. Outra coisa é Deus vir falar comigo. Então, gente, eu quero que vocês leiam em casa, anota aí, os capítulos 6, 7 e 8 do livro do Gênesis. Por quê? Vai mostrar como que Deus fala com Noé, anuncia que... Olha que interessante. Mas tá dando eco. Desliga o microfone, porque tá reverberando minha voz 2 vezes. É bom pra saber que a minha voz tá bem alta. No livro de 6, 7, 8, Deus ele vai chegar em Noé e vai falar assim: me arrependi da minha criação. Olha que coisa triste, né? Parece que é a vitória de Satanás isso, não é? Porque Satanás ele disse lá na aula passada que essa criação de seres humanos nojentos, Deus, você tem que se encarnar em mim, não nesses seres humanos, né? Vocês se lembram que eu estava comentando? E Satanás poderia chegar em Deus e falar: viu o que eu falei? Eu estava certo, né? Eu sou um injustiçado, você me expulsou do céu com injustiça, eu estava certo. Olha esses seres humanos aí o que estão fazendo, matando, roubando, estuprando, cometendo iniquidade, suicídios, homicídios. Aí Deus falou, e Deus ele sempre age por desígnios misteriosos. Então ele vai lá até Noé, que vivia a vida dele normal, né? Uma vida honesta, né? E fala assim: Noé, você é justo, certo? Então pega tu, tua família e constrói uma arca.
porque eu vou matar todo mundo, né? Eu vou botar um dilúvio nessa terra e eu vou limpar essa terra da iniquidade, do pecado. E a sua família vai reerguer a humanidade de novo, baseado em minha aliança. Então a primeira aliança que Deus faz é a aliança com Noé, que a gente vai comentar essa aliança daqui a pouco, tá? Então, Noé, ele começa a fazer uma arca. E vamos imaginar os descendentes de Caim passando lá e vendo: Noé, o que você está fazendo? Não, estou fazendo uma arca aqui, porque o mundo vai acabar. Aí o pessoal olhava para Noé, velho louco, né? Porque Noé já era idoso já, tá? O velho tá doido, né? Porque o mundo aqui tá de boa. A gente tá prosperando, tá enriquecendo, entendeu? As colheitas estão boas, tava tudo dando certo. E o pessoal olhava Noé e zombava de Noé. Pode falar. Liga o microfone, isso. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Beleza, então vamos lá. Então, todo mundo ridicularizava Noé. Porque o velho doido... Então cuidado com os velhos doidos que você vê por aí, tá? Ridiculariza não, vai que eles estão com a razão. Né? Noé começou a construir uma arca. E essa arca iria levar... Deus falou... se vocês quiserem ver as medidas, tem até as medidas da arca. O tamanho dela, os metros dela, como que era por dentro e por fora. A Bíblia dá a primeira aula de arquitetura da história, tá? E o pessoal já reproduziu essa arca, né? Já fizeram essa arca e dá certinho, né? E o que nós tinha que fazer? Tinha que pegar um par, ou seja, um macho e uma fêmea de cada espécie, colocar dentro da arca. E para quê? Para que quando o dilúvio acabasse, esses machos e essas fêmeas dessem continuidade à criação de animais, né? E ok, Deus manda o dilúvio, Noé e sua família entram dentro da arca com os animais. Todo mundo que está fora da arca já era, morreu. Ok? Assim como, se vocês perceberem, a arca de Noé, ela representa hoje a igreja. Quando Deus mandar o novo dilúvio, quando Deus, no fim dos tempos, só quem está dentro da igreja, ou seja, na arca, vai se salvar, entendeu? Alguma dúvida aqui? Após o fim do dilúvio, eles ficaram muito tempo no mar, tá? Foram muito tempo no mar. Foi tanto tempo que eles já estavam até ficando doidos dentro da barca já, né? Porque Deus, ele também, quando a gente está dentro da barca e não tem terra à vista, Deus, ele quer preparar nosso espiritual também. Então Deus foi trabalhando ali em Noé, foi trabalhando ali nas pessoas que estavam ali, para que não se cometessem os mesmos erros, né? De você soltar a humanidade lá e começar tudo errado de novo. Então, Deus, ele diz o seguinte: ele manda Noé desembarcar, ele acaba com o dilúvio. Interessante, todas as culturas do mundo, elas têm em suas mitologias, suas lendas, um relato de um dilúvio que matou a maioria da população. Acreditam? Maias, incas, todas aquelas que puderam estar, gregos, egípcios, mesopotâmicos. Todas essas regiões, o pessoal relata que houve um grande dilúvio. A Bíblia, ela diz que somente a família de Noé foi a que se salvou. Só que a Bíblia, ela não é um livro de história no sentido estrito da palavra. É um livro de história que conta os relatos das pessoas que escreveram. Certo? Então, no dilúvio,
pode ser que outras pessoas tenham sobrevivido em outros lugares, certo? Ou não, talvez seja só a família de Noé. Mas o fato é, houve um dilúvio e morreu a maioria da humanidade. E todas as culturas registram isso. Tá bom? Quem fala aqui não é mais o catequista, é o professor de história Felipe. Beleza. E quando se desembarca, Deus ele tem um papo com Noé e ele faz uma aliança. E essa é a primeira aliança que Deus faz com o seu povo depois do pecado original. Então a gente vai ler Gênesis 9. Pode ler, mãe. Abre o microfone. É. Então, Gênesis 9, 17. Tá, inclusive está aqui no texto do WhatsApp, já coloquei o texto da Bíblia. 9. Tá no texto do Zap? Começa assim: vou fazer uma aliança convosco e com vossa posteridade. A passagem? Então pega o texto do Zap. Eu botei o texto da Bíblia no Zap. Alan, você tá com o texto fácil aí? Lê pra gente. Isso. Isso. Lê aí pra gente. O Alan vai ler, tá? Gênesis 9, 9 até 17. Tá? Pode. Antes, antes de começar a leitura, vamos aqui, só para não perder o fio da meada.
Quando Deus, ele falou assim, limpei a terra, né, de todo o mal, agora vocês vão recomeçar a humanidade. Mas agora eu faço uma aliança com vocês. O que é uma aliança? É um compromisso entre Deus e os homens. Visando o quê? Amenizar a situação do pecado na humanidade. Ou seja, qual foi a primeira aliança que Deus fez? Foi com Adão e Eva. Certo? Essa aliança foi quebrada pelo pecado. E Deus agora, ele vai tentar se aproximar da sua humanidade, fazendo uma aliança com elas de novo. Só que essas alianças, por causa do pecado, Deus, ele, no começo vai estar tudo certo. Só que depois vai começar a humanidade vai começar a se separar de Deus de novo. Aí Deus vem, manda outro profeta, outro patriarca, mais promessas, mais bênçãos, outra aliança. Até que a humanidade vai começar de novo, Aí Deus vai vir e vai fazer outra aliança. Até que virá a aliança definitiva, que é a aliança da cruz, né? Que nosso Senhor Jesus Cristo fará uma aliança eterna e definitiva, né? Que irá nos salvar de toda o pecado e irá salvar nossa alma, certo? E essa aliança já aconteceu, foi a aliança de Cristo na cruz, a nova e eterna aliança. Depois no Novo Testamento, depois que Cristo veio, não tem mais Deus não faz mais nenhuma aliança com a humanidade, porque Jesus Cristo foi a última aliança. A de Noé foi a primeira, depois de Adão e Eva. E qual que é essa aliança? Ele faz uma aliança com os homens, com os animais, e com toda a nova criação, certo? Ali é o ano zero, a humanidade está começando ali para agora. E ele promete que ele vai ajudar a humanidade, ele não vai abandonar a humanidade, e a promessa dele é que nunca mais haverá dilúvio. Nunca mais. Tanto que não teve mais nenhuma notícia, nem na antiguidade, nem na Idade Média, nem hoje, de um dilúvio, assim, de cair água do céu e não dá. Tem tsunami, né? Mas tsunami não é dilúvio. Ok? E Deus, ele vem cumprindo essa promessa até hoje. Não teve dilúvio até hoje, tá? A igreja, ela tá com a igreja de Cristo, a igreja católica, como eu disse, é como se fosse essa arca de Noé. E o dilúvio, ele tem, por exemplo, agora a gente entrando no sentido espiritual, tá? A gente está saindo da história e entrando para a nossa vida. O que é o batismo da igreja que vocês receberam? Ou que irão receber? Acho que todo mundo é batizado aqui, né? Todo mundo batizado, né? Milena? Eu gosto, quando não tem uma pessoa batizada, eu gosto de falar para ela. Mas eu vou falar para nós mesmo no dia que nossos pais nos levaram para a pia batismal. A gente morreu no dilúvio, tá bom? A gente morreu nas águas do dilúvio e renasceu na nova aliança de Deus. Ou seja, morre a humanidade pecadora no dilúvio e nasce um homem novo, né? Isso que é o batismo. No batismo, a gente foi perdoado e remido do pecado de Adão e Eva. Só que nós ainda continuamos com as tendências, tá, do pecado original. Então a gente não tem culpa mais do pecado original, mas as tendências ainda continuam. Vocês estão tudo bem, gente? Gente, deu uma travada? Mas vocês conseguiram ouvir o que eu disse da última vez? Ou seja, no batismo nós morremos e nascemos de novo. Morre o homem velho no dilúvio e nasce o homem novo. Ok? Então as águas do dilúvio prefiguram o nosso renascimento no batismo. E apesar de acabar a nossa culpa do pecado original, nós nascemos culpados do pecado original. O batismo apaga a culpa,
Só que a consequência do pecado original continua, e é por isso que nós temos que nos santificar em oração, né? Em oração, penitência, abnegação das nossas vontades, para que a gente possa ordenar a nossa natureza para Deus. Oi, mãe. E, gente, a igreja, a gente vai ler o catecismo da Igreja Católica, que ela vai explicar qual é o sentido dessa aliança de Noé. E todas as alianças que Deus fez, elas estão valendo, tá? Elas não foram revogadas. Não é que uma aliança revoga a outra. Só que a aliança de Jesus Cristo, ela coloca todas elas em perfeita comunhão junto com a nova aliança de Jesus Cristo. E toda aliança, toda vez que você faz uma aliança com alguém, quem é que é casado? Levanta a mão. Além de mim. Quem é que namora? Ou noiva? Quem tá solteiro não perde a esperança, tá bom? Vamos lá. Quando você vai namorar, vai assumir um compromisso com alguém, qual é o sinal que vocês usam? De fidelidade, compromisso? Aliança. É por isso que a aliança se chama aliança, tá? Esse aqui é o sinal da aliança que eu tenho com a minha esposa, tá bom? E quando o Senhor fez a aliança com Noé, qual que era o sinal da aliança? O arco-íris. Eu boto o meu arco nas nuvens. Então toda vez que aparecer um arco-íris no céu, a ciência vai dizer que é resultado da chuva com o sol. Tudo certo, a ciência está certa, tá, gente? Mas vamos dizer que Deus usou desse sinal para lembrar ao homem que Deus fez uma aliança com eles, né? E toda vez que a gente vê o arco-íris no céu, a gente fala: opa, não vai ter mais dilúvio. Percebe que o arco-íris ele surge do céu depois da chuva, né? Imagina que lindo era o arco-íris depois do dilúvio. Você só vinha nuvens nubladas, chuva, águas torrenciais, incerteza. Porque Deus ele poderia fazer assim, né? Ele podia estar pensando: caramba, Deus nos salvou, mas acho que ele ainda deve estar decidindo o que vai fazer com a gente, né? Então Deus poderia falar: ó, vou criar tudo do zero, afundar vocês também. Pum. Então, durante a tempestade, a incerteza. Não de Deus, porque Deus já decidiu tudo desde a eternidade. Mas dos homens, né? Porque nós não somos Deus, então nós temos incertezas. E quando, imagina a alegria de Noé, da família de Noé, dos animais, que animal preso deve fazendo cocô, xixi, deve estar fedido pra caramba ali, né? Imagina a alegria quando eles viram a terra firme. E um grande arco-íris no céu. Quando Deus fez aliança com eles. Porque esse arco-íris surgiu depois dessa chuva, depois dessa tempestade que foi o dilúvio. Então toda vez que chove e depois faz sol, é isso. A tempestade é a ira de Deus. E o sol é a justiça e a misericórdia de Deus. Então quando chove na nossa vida, depois vai vir o sol de Deus e vai trazer o arco-íris. Ou seja, o sinal de que Deus usou da chuva para nos purificar. Usou das nossas dificuldades, das nossas fraquezas, para nos fortalecer depois. Para nos restaurar. A gente lê a Bíblia às vezes pensando que não, lá no passado, não, é hoje. Isso aqui está acontecendo hoje comigo, está acontecendo hoje com vocês.
Quantos dilúvios a gente enfrenta por dia? Certo? E quantas vezes a gente afunda no dilúvio? Ou seja, a gente afunda no pecado. Durante a tempestade, sobe na barca, tá bom? Sobe na barca. Não fica zombando do profeta, não fica zombando dos servos de Deus, que fica falando, Alain, Milena, Rian, não vai por esse caminho. Às vezes, o nosso Noé é quem? É nosso pai, é nossa mãe, é nosso padre, nosso catequista. Aí a gente fala, não, eu vou seguir o meu caminho. O que aconteceu com aqueles que quiserem seguir seu próprio caminho? Afundaram. E aqueles que seguiram o caminho de Deus e subiram na barca, apesar do dilúvio, apesar das dificuldades, apesar da chuva, sobreviveram. Ok? Então a gente viu o dilúvio no sentido do passado, no sentido espiritual e no sentido do espiritual aplicado na nossa vida. Alguém quer falar alguma coisa? Uma contribuição? Dúvida? Que a gente vai daqui a pouco sair da sala, trocar de sala. Nenhuma contribuição, nenhuma dúvida? Ou a aula está muito ruim ou a aula está muito boa. Né? Não, assim, o ser humano no Antigo Testamento, na época de Noé, afundou por causa dos seus erros, das suas iniquidades. Hoje, em uma sociedade moderna, em que a gente vive em cidades de milhões de pessoas, a questão do saneamento básico é importante por causa disso. O que acontece se você tem egoísmo? Você joga lixo na rua. Eu fui lá passando pelos rios, vi sofá, colchão no rio, geladeira. Tudo isso top, né? Não que isso tenha um sentido, olha, que espiritual, não, mas tem a ver porque se tem gente que só padece nessas enchentes hoje, 90% é pela própria ação das pessoas. Entendeu? Deus ele tá lá no céu, né? Ele ilumina nossas consciências, mas quem age nesse sentido somos nós. Então Deus ensina o ser humano o que deve ser feito. Aí o ser humano não faz. Depois fala, ai Deus, por quê? Deus vai falar, o que eu tenho a ver com isso? Né? O que Deus tem a ver com nossos erros? Ele é amor, ele é bondade, ele é justiça. E ele, além de tudo, ele ainda age na nossa vida nos avisando diversas vezes. Pode ter certeza. Aquilo que você errou, aquilo que você vacilou, a sua consciência já te advertiu e você não quis saber. Porque é que nem Satanás falando no nosso ouvido. Certo? Falando, não, pode comer desse fruto aí e tá tudo certo. Né? E depois a gente se lasca. Não sei se eu te respondi, tá? Gente, vamos trocar de sala, tá bom?
Voltamos. André, não sei se eu te respondi bem aquela hora. Aham. Uhum. É assim. E- Então, uma coisa que eu digo: Deus criou o mundo harmônico. Deus ele criou um mundo bom. Só que o mundo também ele é ele tem sofre as consequências do pecado original. Tsunami, terremoto, tudo isso mata a gente. Entendeu? Santo Tomás de Aquino diz que Deus ele segura a natureza. Se Deus tirar a mão, a natureza mata todo mundo. Ok? Só que o homem, ele tem, vamos dizer, Deus ele deu o mundo para o homem explorar, para o homem trabalhar em cima, entendeu? Só que a virtude da temperança, ela serve para todos os aspectos da vida. Se eu é, desmatar 10 árvores e plantar 10 árvores, tudo bem. Agora se eu desmato 10 árvores e planto duas, vai ter uma descompensação. Algo vai acontecer, ok? Então o ser humano ele tem que respeitar a criação de Deus. Mas isso também não é ser um eco chato, né? Que fica falando, as árvores, as árvores, as árvores, adorando as árvores no lugar de Deus. Não é disso que eu estou falando. A gente tem que respeitar a natureza porque a gente só tem um planeta, né? E se a gente não respeita o nosso planeta, a gente está desrespeitando nós mesmos e aos nossos filhos. Agora não significa que você tem que ser aquele eco chato militante, entendeu? Porque tem. Se você não explorar a natureza, a humanidade vai morrer de fome também. Então tem um justo equilíbrio. Certo? Justo equilíbrio. E quando a gente fala de equilíbrio, é aí que a humanidade fala, não entendi nada. O que é equilíbrio? A gente só sabe fazer as coisas exageradas. Ok? É só você olhar esses acordos. Vamos lá, a Alemanha diminuindo todos os poluentes, a Europa diminuindo todos os seus poluentes, aí Estados Unidos diminuindo bastante, aí a China, que é o maior poluidor do mundo, aumentando. Então o que adianta o mundo todo diminuir se a China não diminui? Então assim, né, as catástrofes naturais é porque o homem ele vai vilipendiando a natureza. E só não acontece coisas piores porque Deus ainda está segurando um pouquinho, tá? Se Deus ele solta um pouquinho, vamos dizer que se Deus dormisse, um segundo, Deus não dorme, tá? Mas se Deus dormisse, já era, a criação ia deixar de existir. Porque Deus ele sustenta tudo no ser. Deus é o ser de tudo. Deus ele dá ser a todas as coisas. Ok? Vamos lá. Agora, gente, a última parte da aula, a gente falou da parte bíblica, a gente leu bastante a Bíblia, a gente viu a parte da aliança, a parte espiritual. Agora a gente vai ver a exegese da igreja, a palavra da igreja sobre essa aliança, que está no Catecismo da Igreja Católica, número 56. Está aqui descrita no texto. Eu vou ler, tá? Deixa eu beber minha água aqui. Gente, tá dando para entender a aula? Tá tranquilo? Dá para... Desfeita a unidade do gênero humano, o Catecismo 56. Que é esse livro aqui, tá, gente? E adquiriram? Adquiram, gente. É importante, tá? Desfeita a unidade do gênero humano pelo pecado, Deus procurou imediatamente salvar a humanidade, intervindo com cada uma de suas partes. A aliança com Noé, a seguir ao dilúvio,
exprime o princípio da economia divina em relação às nações. Quer dizer, em relação aos homens reagrupados por países e línguas, por famílias e nações. O homem orgulhoso concentra para si neste mundo a mesma soberba que fez Lúcifer cair do céu, e a mesma curiosidade que fez Eva comer o fruto proibido. Ambos queriam ser como Deus. A humanidade logo se esquece do seu Criador e se une no pecado, estando apenas Noé como amigo de Deus. Após o dilúvio, Noé e seus descendentes povoam a terra e fundam as nações, que têm como unidade agora a aliança que Deus fez com elas através de Noé. Não demorará muito para os descendentes de Noé se esquecerem da aliança que Deus fez com eles. Mas um deles, Abraão, fará uma aliança com Deus e de sua descendência fará um povo eleito. Desse povo eleito surgirá nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pessoal, a igreja ela diz que essa aliança de Noé ela é uma aliança que é válida até hoje, que é que a gente chama de aliança das nações. Ou seja, depois que Noé ele saiu e povoou todo mundo, foram se criando as nações. As nações não necessariamente são o que a gente tem de hoje por geografia, países com bandeira, presidente. Não, nações são raças de povos, né? Cada filho do Noé ele foi para uma parte do mundo, foi criando esses povos. E Deus deu a esses povos a possibilidade da salvação. Isso é tão lindo porque essa aliança é válida ainda hoje. Porque hoje a nossa salvação está no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo mundo fala amém. Mas e quem não conhece Jesus? Quem nunca ouviu falar de Jesus? Né? Quem nunca, por exemplo, um país que nem o Tibete, Nepal, Coreia do Norte, em que as pessoas talvez nunca ouviram falar do nome de Jesus. E antes de Jesus, no Antigo Testamento, quando não se tinha, o povo não tinha acesso a Jesus. E depois de Jesus, mas as terras que a igreja nunca chegou, eles vão tudo para o inferno? Pergunta que eu faço. Porque eles não se batizaram na igreja católica. A regra é clara, vou ensinar para vocês. A partir do momento que conheceu Jesus, você tem que largar os seus falsos deuses e se converter. Ok? Mas se você nunca conheceu Jesus, mas viveu uma vida ética, porque dentro de nós existe uma consciência de certo e errado, ela não está ligada à religião. Você não sabe o que é certo ou errado por causa que você faz parte de uma religião. Você sabe o que é certo e errado porque Deus escreveu dentro de você o que é certo e errado. Então talvez você nunca creu em nada, mas você sabe que matar o outro é errado. Ninguém nunca te disse. Você sabe, você já sabe. Vocês estão entendendo? Então a pessoa que viveu uma vida justa, mas nunca conheceu Jesus, vale para ela a aliança de Noé. Entendeu? A aliança de Noé serve para as nações que não conhecem ainda o nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo e sua Santa Igreja. Agora, para nós que estamos aqui, conhecemos nosso Senhor Jesus Cristo, ouvimos sua palavra, o que vale é a aliança de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Ok? Ou seja, católico ele tem que ser católico. Ok? Vamos dizer que uma pessoa nasce na igreja protestante, os nossos irmãos separados, evangélicos. Ela já nasceu ali. E ela viveu a vida toda e não conheceu muito a igreja católica. Vale para ela essa aliança. Entendeu? Agora o católico é católico, vai na missa, só que ele não presta atenção em nada, não fez a catequese, não se formou e ele vai lá e vira outra religião. Aí ele está se condenando. Por quê? Porque ele ouviu a verdade e não quis saber dela, entendeu?
Então tem uma coisa que chama ignorância culposa, né? E tem uma ignorância que não é culposa. Entra quase num negócio de direito, né? Tem uma ignorância que você tem culpa. Se você está na igreja e você não presta atenção, você não busca, aí você sai da igreja e fala um monte de coisa da igreja católica que não é, que acontece muito por aí. O pessoal sai da igreja, sai da arca, né? E fica falando, a igreja católica eles não lêem a Bíblia. Na igreja católica eles adoram imagem. Quem que já ouviu isso? Eu era católico e na igreja isso e aquilo. A pessoa era da igreja, nunca fez nada na igreja, saiu da igreja e pensa que contou a verdade. Ok? Então essa pessoa ela tem uma ignorância culposa, ou seja, ela é culpada da ignorância dela. Porque ela teve meios de aprender e não quis. Essa pessoa, ela pode condenar a alma dela. Tá bom? Agora uma pessoa que ela não teve os meios de aprender, como é o caso das pessoas que não conheceram o nosso Senhor, como é o caso das pessoas que já nasceram em outra religião, né, e nunca tiveram oportunidade nem os meios de se converter, nunca chegou a palavra da salvação para elas, ou as pessoas que nasceram já no protestantismo e viveram uma vida conforme a Sagrada Escritura. Isso foi tudo que ela teve desde berço, vale o que está na consciência delas. Agora você que está na igreja católica, eu vou falar para vocês. Rian, Alain, André, Sônia, Felipe, Antônia, não tem mais volta, tá? Porque eu estou apresentando para vocês a verdade. E a verdade completa. Ah, mas eu não concordo com isso. Deus não vai mudar. É você que tem que mudar. Eu que tenho que mudar. Vocês estão entendendo? Tem partes que eu pego pesado, tá? Mas é pro bem de vocês. Oi. Uhum. Isso, mas vamos tomar um cuidado do seguinte. Quem sabe quem está na regra de Noé ou não somos nós, é Deus. Entendeu? Porque às vezes Gandhi ele teve contato com Jesus e não quis. Então é importante e a gente não vai saber se teve ou não, porque só ele Deus sabe. Talvez ele foi chamado a se converter, ele conheceu, ele leu a Bíblia e ele falou, rejeito. Mas quem sabe disso, por isso que a Bíblia diz que a gente não pode julgar, entendeu? Porque a gente não pode julgar a alma da pessoa. Eu vou ser bem, vamos dizer, um cara que pode ser um assassino, no último momento da vida dele, pode ter uma verdadeira conversão. Por isso que o inferno existe, ele está cheio de gente, mas a gente não sabe quem está nele. O céu existe, ele está cheio de gente, mas a gente não sabe quem está nele. A não ser os santos que a igreja falou, olha, esse aqui é santo. Quantos santos canonizados tem hoje? Uns 20 mil. Tá? E tem santos que só Deus sabe o nome, como diz Papa Bento XVI. Com certeza, a gente sabe que tem 20 mil pessoas no céu, com certeza. E o resto, só Deus sabe quem está no céu e quem está no inferno. É porque, às vezes, a pessoa mostra uma vida tão justa, mas aí ela tem uma vida dupla, uma amante, ninguém sabe, ninguém viu. Certo? Um pecadinho escondido que só ela sabe, mas Deus sabe. Então, às vezes, a pessoa, né, ela é colocada como, né, uma santa, na verdade não era. Tem uma historinha. Essa historinha ainda é interessante. Quem nos conta ela é São João Maria Vianney. São João Maria Vianney, ele era um padre muito santo, ele vivia
em uma paróquia lá no mato, lá no interior da França. Foi jogado lá, né? Tadinho. E ele fez essa paróquia uma paróquia muito santa, né? E é duas histórias, olha que interessante. A história que ele conta é a história de uma mulher que estava chorando, se lamentando pelo seu marido que tinha se suicidado, ele se jogou da ponte. E a doutrina católica é muito clara que aqueles que se suicidam, claro, sem ter um motivo depressivo, uma doença, sabe? Se suicida por egoísmo, sabe? A igreja é muito clara que quem se suicida não salva a alma. Entendeu? Se foi por uma coisa intencional e sem ter uma doença, sabe? Só que ela estava chorando e aí o padre falou, por que tu choras? Ah, eu choro porque meu marido ele não está do céu. Aí, como ele era um santo místico, e ele tem acesso às coisas, ele tem um dom de ciência. O que é o dom de ciência? É de ver as coisas espirituais. E saber o que acontece. É um dom de Deus. É quase uma vidência, mas não é vidência, tá? Ele foi lá, rezou pela mulher e ele viu o momento da morte do marido, viu a consciência dele. Quando ele estava caindo da ponte para o rio, ele teve uma contrição perfeita e se arrependeu. E foi para o purgatório. Aí ele falou, reze pelo seu marido que ele está no purgatório. E ele vai sair de lá e vai conseguir salvar a alma dele, porque ele se arrependeu no último minuto. A sociedade julgava ele no inferno. E ele não foi para o inferno. Agora outra história, um padre muito piedoso, ele fazia várias pregações e as multidões iam ouvir as pregações dele. Ele tinha aquele dom da oratória, ele pregava na catedral lá da França. E quando ele morreu, todo mundo falando que ele era santo. Todo mundo falando. Aí, no enterro dele, é o que Deus faz. Deus faz ele voltar dos mortos. Por um instante falar, gente, para de rezar por mim porque eu fui pro inferno. Porque eu era orgulhoso, ganancioso. Eu cometia vários, contou todos os pecados dele que ele cometia fora. Então as pessoas só viram o que? A casca, né? E por isso que São João Maria Vianney nos ensina que aquele que está com cara de santo, pode ser que não seja. E aquele que é condenado como pecador, pode ser que se arrependa. Mas via de regra, gente. Via de regra. Outra historinha. Uma história de São Bruno dos Cartuchos. Os Cartuchos é uma ordem religiosa. É a ordem mais austera do mundo, ou seja, a ordem mais radical. Que eles vivem em mosteiro, eles fazem voto de silêncio, eles vivem uma humildade radical, radical mesmo. Eles não saem nem de férias, eles ficam no mosteiro ali e não saem. Né? Eles não saem, e não pode mais ver a família, entrou, é como se ele tivesse morrido pro mundo mesmo. E São Bruno ele fundou essa ordem porque antes de ele ser convertido, São Bruno e seu colega, eles saíam pelo mundo, ia pros bordel, ia pras tavernas, na Idade Média, né? Ele ia pras tavernas, beber uns hidromel, né? E vivia a vida desregrada. Um dia, um amigo dele morreu, e ele estava lá no enterro do amigo dele, o amigo dele foi a mesma coisa, ele voltou dos mortos e falou, vivi uma vida de pecado e fui condenado ao inferno, e morreu de volta, pum. Isso mexeu tanto com São Bruno, que ele se converteu radicalmente. E fundou essa ordem dos cartuchos. Então, nesse caso, nós vemos um pecador público, que de fato era um pecador público, e foi para o inferno. E você vê pessoas como o Padre Pio, que eles eram santos públicos, viviam uma vida de santidade pública, tinha a aparência de santidade, e de fato era santo. E foi para o céu. Então, quando você vê uma pessoa santa, não fica com aquela malícia lá da cobra, assim, é santo, deve ter uma coisa escondida. Não faça isso, pelo amor de Deus. A primeira coisa que a gente deve dar para as pessoas é presunção de inocência. Quem estuda direito sabe, né? Até que se prove o contrário, ele é inocente. É a mesma coisa com a fama das pessoas. Então, se eu tenho fama de pecador, tipo, olha, mas talvez ele pode ser uma pessoa boa no fundo. Reza por ela. Reza. Senhor, que ela demonstre o sinal que realmente ela está se arrependendo. Nunca julgando assim, seu pecador maldito, não.
Porque quem aponta um dedo para o outro, está apontando outro para si, ó. Mas ao mesmo tempo, não vira um relativista. Que a pior coisa do mundo é o relativista. Ah, Deus ama todo mundo do jeito que ele é. Então não precisa se arrepender dos pecados. Não precisa, não, porque Deus é amor. Gente, o pecado não é amor, tá? Pecado, na verdade, é uma transgressão contra o amor, porque Deus é amor. E o pecado é uma transgressão contra o amor. Tá bom? Então, se vocês olharem o catequista Felipe, nossa, ele é casado, ele vai na igreja, ele é santo, né? Reze por mim, tá? Para que isso corresponda à realidade. Tá bom? Ah, Sônia, não. Ela é uma mulher que tem 6 filhos, 7 netos e vai para a igreja e dá catequese. Reze para que corresponda à realidade e às virtudes. Que não seja só aparência, que seja real. Porque a pior coisa na igreja é uma pessoa que vive uma casca de santidade e por dentro é podre. Ok? Então essa é a aliança de Noé. Ela vale para as nações. Como uma... Lembrando que Deus ele ama a humanidade toda. Quem é cristão, quem não é. Deus ama o satanista. Deus ama o ateu. Deus ama a prostituta. Mas Deus quer que eles se convertam. Porque a marca do amor não é aceitar o pecado. Tá? A marca do amor é rezar para que as pessoas se convertam e aceitem a verdadeira religião. Por que a igreja envia missionários para o mundo todo? A igreja poderia falar assim, não, eles estão na lei de Noé, então é melhor não mexer com eles. Não, a igreja manda missionários porque apesar de eles estarem na lei de Noé, eles não estão com a plena verdade. Então, se eu amo alguém, eu quero mostrar para ela todo o amor que eu posso dar para ela, certo ou errado? E não tem coisa mais amorosa para o mundo que a verdade. Como você pode amar alguém omitindo a verdade para ela? Alan, você que é noivo. E eu que sou casado. Se a gente chegar para nossa esposa, para nossa noiva e omitir a verdade, a gente pode até dar certo por um tempo, mas depois, quando a casa cai, aí? É. Exatamente. Ou a gente trabalha com a verdade, ou a gente está construindo a nossa própria sepultura. Então, quando eu vejo alguém que está na ignorância, se eu amo essa pessoa, eu tenho que iluminá-la com a verdade. Então a igreja vê aqueles povos que estão ali na lei de Noé, mas eles falam, mano, a lei de Noé é boa, mas eu quero dar para vocês a nova aliança de Jesus. Vocês estão na aliança de Noé, mas eu quero uma aliança completa. Que vocês saibam que veio um Deus nesse mundo e morreu por vocês. Que Ele te amou, Ele pensou em você. Por isso que a igreja vai ao mundo todo anunciando. Ok? Mas tem partes que a igreja não chega, ou na Coreia do Norte, porque os comunistas não deixam a igreja entrar na Coreia do Norte. Na China, a igreja na China é perseguida, então ela não chega em todos os chineses. Na Índia, Tibete, lá os hinduístas, às vezes perseguem e queimam igrejas cristãs, os muçulmanos perseguem e queimam as igrejas cristãs. Então a verdade ela não chega em alguns. E essas pessoas que estão nas outras religiões e perseguem a igreja católica, elas não estão na lei de Moisés não, tá? Não estão na lei de Noé não. Porque elas não estão seguindo o seu interior. Mesmo que você queira proteger sua cultura, sua religião, matar o outro por causa disso é errado. Ok? Então, a situação da humanidade é... Aqueles que nunca conheceram Jesus e viveram uma vida reta, digna e honesta, seguindo a sua consciência, vivendo bem a sua religião porque não tinha outra, essas pessoas podem, não estou falando que são, mas podem alcançar a salvação, tá? Mas é muito mais fácil você alcançar a salvação com a igreja, com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, com os sacramentos, com a catequese, com a confissão dos pecados. Ok? É porque eu falo isso. Vocês podem ver até católicos falando que cada cultura com sua cultura, né, a gente vive a nossa, eu vivo a deles. Não, isso é relativismo. Cada cultura deve ser respeitada e Cristo, por causa da aliança de Noé,
Vamos dizer que a aliança de Noé, ela abriu as nações para receber a aliança de Jesus. Ok? Alguma dúvida? Algum comentário? Dúvidas, comentários? Monólogo, eu tô no monólogo. Nem minha mãe quer comentar. Eu como professor falo para meus alunos, quando não tem nenhuma dúvida é porque a aula foi ruim, ninguém entendeu, ou porque ela foi boa, todo mundo entendeu. Mais alguém quer comentar? Algo que você não sabia, aprendeu no dia de hoje? Sei lá, qualquer coisa. Quem tá quietinho hoje? Tá. Mas aí eu reforço uma coisa. Você é cristão, você é católico, você está conhecendo a verdade, não tem mais volta, tá? Você pode até trocar de igreja, você vai estar errado. Quando você estava na ignorância, talvez você não tivesse errado, mas agora você não está mais na ignorância, ok? Você está tendo... Oi. O saber ele tem o ônus e o bônus, né? Então você tem o conhecimento, agora você tem uma responsabilidade, ok? Mas alegre-se, gente, alegre-se, porque vocês estão no melhor lugar do mundo, a Igreja Católica. O melhor. Tão difamada, tão... Nossa, a Arca de Noé de hoje, a Igreja Católica, ela é muito difamada pelo mundo, pelos livros, pela mídia. Eu, como professor de história, vige, Maria, eu tenho que ir lá olhar a história da igreja. A gente vai ter aula sobre a Idade Média, a gente vai falar das cruzadas, da Inquisição, a gente vai falar de tudo isso, entendeu? E quanto que mentem sobre a igreja, quantas mortes colocam na conta da igreja, nossa... E a igreja, ela é feita de homens pecadores. Teve muita gente na igreja que ramelou, vacilou mesmo, forte, né? Só que a igreja, ela não acabou apesar disso, apesar dos erros das pessoas, porque significa que ela é divina. A igreja é a esposa de Cristo, quem fundou foi Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Nunca. Apesar, mesmo que você chegue lá, chegue um papa e esse papa fale, eu vou acabar com a igreja. Não vai conseguir, porque a igreja é de Deus. Entendeu? A igreja é de Deus.
ela é feita de homens pecadores, mas ela é de Deus. E alegre-se, essa igreja católica é a barca que vai salvar a tua alma. Eu tenho certeza disso, eu estou afirmando isso. E porque é a verdade. Ok? Se você tinha dúvidas, não tenha mais. Mergulhe. Mas só dá certo por uma coisa. Pedro, Jesus falou, Pedro ele viu Jesus andando pelas águas, certo? Jesus, se é você mesmo, manda eu andar também. Aí Pedro começou a andar sobre as águas, só que ele viu os ventos, viu as tempestades, ele começou a afundar. E Jesus foi lá e salvou ele. Já ouviu falar dessa passagem? Então, mas essa passagem diz o seguinte: Pedro, enquanto estava olhando para Jesus, ele andava sobre as águas. Quando ele começou a olhar a tempestade, a chuva, teve medo e começou a afundar. A igreja católica é o seguinte: olhe para ela. Se você ficar olhando para o que as pessoas dizem sobre ela, que você ficar olhando para as pessoas que vão te zoar, vão zombar, as pessoas vão zombar de vocês, vão falar que vocês estão no caminho errado, as pessoas vão falar que vocês são careta, as pessoas vão falar que vocês são beatinho, as pessoas vão falar, não importa, olha para Cristo, olha para a igreja. Olha para o objetivo, olha para o céu. E assim você vai andar sobre as águas desse mundo, que são tormentosas. Senão você vai afundar. Mas mesmo se afundar, Cristo está lá segurando a tua mão. E vai te puxar de volta. Mas aí tem pessoas que falam assim: Cristo, não precisa da sua ajuda. Eu sou um peixe. Eu vou nadar, mas ela não é um peixe. Ela vai morrer afogada. Porque o ser humano pensa que é uma coisa que não é. Ou seja, senhor de si mesmo. Amém. Vamos encerrar? Oração. Amém. Estivemos e continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recados. Não saiam, não fujam. Não saiam, não fujam. Antônio, você quer falar alguma coisa? Você levantou a mão? Eu vou encerrar a gravação aqui, tá, gente?